Olá, sou o pastor Sidney Isaías e hoje iremos meditar no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Pois bem, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava assentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces, e ele ficou cheio de fumaça. Chegou a minha hora. Vou morrer porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios também impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante, a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios. Os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eu irei, Senhor. Envia-me a mim. Queridos, é muito interessante esta passagem do capítulo 6 do profeta Isaías, porque nos traz algumas lições interessantes. Primeiro, no seu contexto, Isaías vivia, juntamente com toda a nação de Judá, um momento de crise nacional e internacional. Judá vivia sob ameaças, queridos, constantes da Assíria, mas era também uma crise pessoal, pois ele estava profundamente abalado pela morte do rei Uzias. Quem foi Uzias? Queridos, ele foi um bom rei. Havia reinado sobre Judá 52 anos, mas agora ele estava morto. Era um tempo de saudades, de tristeza, de instabilidade para a nação. A nação havia perdido um referencial, na realidade, um líder. Foi nesse contexto caótico que Isaías, à procura de resposta e de sentido para a vida, entrou no templo, amados. Queridos, as tragédias da nossa vida podem nos afastar ou nos aproximar de Deus. Se nos afastamos, a tragédia se completa. Se mantivermos o olhar nele, em Deus, a tragédia é superada. É a falta de uma visão equilibrada de Deus como Criador e sustentador de todas as coisas que levam muitas pessoas que passam por tragédias, crise, a perderem também, queridos, a esperança e a fé. Quando temos uma visão de Deus, e esta visão de Deus assentado em seu trono, encontramos sentidos e segurança para a vida, porque sabemos, querido, que nele está o controle. Só uma visão gloriosa de Deus nos tira do poço do pessimismo e do vazio existencial. Queridos, em primeiro lugar, num mundo caótico como este, inseguro, imprevisível, precisamos de uma visão de Deus, do Deus vivo, querido. Foi preciso Uzias morrer para Isaías ter uma visão de Deus. Há na nossa vida coisas, pessoas ou circunstâncias que nos impedem de termos uma visão clara de quem Deus é para nós, querido. Quem é Uzias na sua vida? É uma resposta que lhe faço. Uzias havia se tornado um ídolo para Isaías.
Uzias se tornou o lastro, a segurança, o porto seguro de Isaías, mas quando Uzias é removido, Isaías fica sem chão. Para muitos, o governo, a política, a empresa, o emprego, o casamento, o carro, isso traz e é a segurança para muitos. Então Isaías entra no templo e talvez pela primeira vez, amados, procura desesperadamente ter um encontro com Deus, e o resultado de quem busca desesperadamente a Deus o encontra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E ele diz: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Então a conclusão lógica de Isaías é: Uzias está morto, mas Deus é onipotente e ele está vivo. Em segundo lugar, precisamos de uma visão de Deus em seu trono alto e exaltado, querido. Nosso Deus não está morto, não é pequeno. Um Deus pequeno não pode curar, não pode salvar, não pode intervir. Nós o limitamos com a nossa miopia espiritual. Mas o Deus da Bíblia é um Deus onipotente. Se você ler Isaías 40, do versículo 25 a 31, o próprio Isaías, ele desnuda esse poder de Deus. Deus permitiu que Isaías ouvisse além do rei Uzias e o ouvisse como o rei dos reis. O trono que ele viu era maior que o trono de Uzias. Ele viu a soberania de Deus, o poder de Deus, a sua grandeza e a sua majestade. A autoridade soberana do Deus vivo é um refúgio pleno de alegria e poder para aqueles que guardam a aliança com ele. Isaías 57, versículo 15, queridos. Em terceiro lugar, precisamos de uma visão de um Deus santo que nos aterrorize diante do nosso pecado. O versículo 5 nos diz isso: então gritei, ai de mim, estou perdido. Isaías foi avassalado em suas emoções, querido. Ele tomou consciência de que os mortais não têm permissão para tais experiências e que elas são raras. Querido, se ele era um homem puro, contudo era impuro em comparação com a santidade de Deus. Ele era impuro tanto de aliar-se aos serafins e cantar louvores a Deus, como de ser um mensageiro de Deus ao povo, queridos. Quando Isaías viu sua miséria, caiu em grito e dizendo, ai de mim, num total despojamento, coração rasgado, sem reservas religiosas. Ele viu e experimentou Deus operando. Versículo 6, então ele diz, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva tirada do altar. Aqui o profeta teve uma extraordinária experiência de cura interior. Sua alma foi acalentada, suas emoções equilibradas, o medo e a ansiedade foram substituídos por paz e seu pecado purificado, querido. Podemos sugerir que o anjo fez ato simbólico, mas na verdade, não. O profeta teve uma experiência real com o Espírito Santo, que como purificador transformou a vida do profeta e o capacitou para a missão. Isaías nunca mais foi o mesmo homem. Queridos, Isaías entra no templo com um ídolo no coração. Uzias sai com uma visão do Deus vivo, entra com medo, ansioso, impuro, sai perdoado, livre, sai como profeta do Senhor à sua geração. É necessário mais do que livros, conhecimentos e talentos. Precisamos do Espírito Santo para nossa cura, transformação, superação das crises e capacitação ministerial. Depois de sua experiência, Isaías foi capaz de responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Estava livre para cumprir o chamado de Deus, amados. Conclusão, precisamos de uma visão de Deus e uma brasa do altar. Essa brasa representa o toque purificador do Espírito Santo, o toque curador das nossas emoções.
Essa brasa representa o vento do avivamento, queridos. Quando isso acontece, o fogo se acende dentro de nós. Não resta outra coisa a dizer senão: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, assim como Isaías, que entrou no templo com uma crise existencial e saiu com um chamado nas mãos, que o mesmo aconteça conosco. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.